nossa sessão inicial do dia de hoje, nós teremos 2 expositores. Eu vou chamar o Beto Souza e o Ademar para se sentarem. Eu vou apresentar primeiro o Joaquim Roberto de Souza Neto, vulgo Beto Souza. Ele é bacharel em teologia e licenciado em filosofia pela UNESA, Universidade Estácio de Sá. Tem formação como massoterapeuta pelo Instituto Inanis e é especializado em práticas integrativas e complementares em saúde e realizou mestrado em Reiki pela linhagem Usui tibetana. Atua profissionalmente como terapeuta integrativo e está atualmente na posição de presidente do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, CECEPA. Está com a palavra, Beto. Bom dia. Como estão vocês? Todos inteiros? Registrar a presença do Vinícius, do João, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, nos visitando hoje no encerramento. Sejam muito bem-vindos. Então, o meu trabalho ele é sobre diversidade. É um tema que apareceu bastante, desde a abertura, em diversos trabalhos aqui, em diversas falas. Eu vou começar a minha reflexão de hoje, breve reflexão, com Aristóteles. No pensamento aristotélico, o homem é um ser político. Político no sentido de polis, comunidade. O homem é um ser que vive em comunidade, em grupo. É um ser gregário. Mas o que envolve esse viver em grupo, né? Entre muitos fatores, um deles é o que me norteia no trabalho de hoje, né? Um trabalho que eu realizei para esse evento. E acho que no meu pensamento, em geral, é justamente o fator identitário desse grupo. Por quê? Seja atávico, seja como um fato social, coercitivo ou não, nós criamos identidades de grupo que geram zonas de conforto para esse grupo. Então, tudo que é diferente, tudo que é estranho, num primeiro momento pode ser visto como uma ameaça, como um inimigo, o estrangeiro que pode invadir minhas terras, roubar minha casa, sequestrar meus filhos, algo assim. Algo que precisa ser evitado para preservar a identidade do grupo. Isso é forte na nossa construção. Se eu for mais longe, né, eu posso ir até na separação ou quando um princípio espiritual se torna espírito, quando cria um núcleo de individualidade dizendo, eu sou o Beto. Eu não sou o Leandro, não sou a Jacira, não sou o Vinícius. Então essa consciência, essa força agregadora do indivíduo começa a juntar energia e matéria para formar quem eu sou. E vai me dividir, vai me separar dos outros, vai me separar de um todo. E eu vou começar um progresso individual, um caminho de progresso individual. E depois isso vai se refletir na formação do próprio grupo. Também, né, como identidade daquele grupo. O diferente ou é excluído ou é assimilado, ampliando as definições do grupo. E, de alguma forma, mudando o que era diferente também.
Porque o que era diferente, ele precisa se adequar às regras do grupo para fazer parte desse grupo. Então, ao longo da nossa história, quantos epistemicídios, quantos conhecimentos são perdidos? Quantos fatores identitários são perdidos nessa busca por assimilação em grupos maiores ou menores? Puxando, então, para a nossa vivência espírita, talvez até mais evidente na geração que me antecede, nas gerações que me antecedem. O conflito conceitual do próprio termo espiritismo. Determinados grupos dizendo: eu sou representante do espiritismo verdadeiro, os outros não. Eu sou espírita, o outro não. O meu espiritismo é correto, o seu não. Então, esse conflito excludente de ambas as partes, impedindo um diálogo, forçando uma busca por consenso, que exigiria, obviamente, que algum dos grupos deixasse de existir ou fosse assimilado pelo outro e perdesse as suas características. É tanto no religioso que espera que o laico, e não só no espiritismo religioso, né? Em outras correntes também, mas que o espírita laico, de repente, encontre a religião em seu coração, volte para Jesus, alguma coisa assim. Ou do espírita laico, que numa visão extremamente positivista da história e do conhecimento, escalona conhecimento religioso como se fosse infantil, descartável, né? Nos 3 estados do Conte: conhecimento religioso, metafísico e o positivo científico como fosse superior. Ao ponto, não, o religioso precisa evoluir, aí ele ainda precisa se libertar das amarras da religião para ser feliz, porque o conhecimento científico racional ele é superior ao conhecimento religioso. Mas será que é assim mesmo? Será que a gente ainda vive sobre essa mesma amarra? Ontem as falas foram muito nesse sentido, né? De conduzir para uma superação desse paradigma racional, de esperar que aquele progresso racional respondesse a tudo, que a razão fosse a grande salvadora da humanidade. Existem outras formas de aprender o conhecimento. O conhecimento ele pode me chegar pela via racional, ele pode chegar pelo método científico. Sim, ele é importante. Olha eu aqui falando no microfone, olha a internet que hoje caiu até nos bairros da cidade, mas enfim, né? Olha os avanços do intelecto. Mas também existe o conhecimento intuitivo. Também existe o conhecimento inspirado. E quando eu falo conhecimento inspirado, sim, eu falo também no conhecimento mediúnico. Óbvio. Mas a determinada corrente de pensamento chama o conhecimento mediúnico de profético. Tudo bem. É só um outro nome. Mas e como é que eu vou me relacionar com esse conhecimento? Bom, aí a gente vai ter diferenças no pensamento kardecista. Então, eu tenho um conhecimento revelado, que é chegado pela via mediúnica, e que o Kardec propõe, a gente segue, isso em todas as correntes espíritas, mais ou menos. É analisar essa informação que chega pela via mediúnica de forma racional. Colocar razão em cima daquilo. É uma fé raciocinada, né? Como dizem. É uma fé que raciocina em cima da mensagem. É simplesmente eu não receber o conhecimento revelado e já aceitar ele como uma verdade absoluta. Mas eu trabalhar dentro da minha bagagem cultural, da minha bagagem de encarnações, das minhas bagagens de vida, se aquilo serve ou não serve, se aquilo está dentro ou não. Sem excluir. De repente aquilo está muito diferente do que eu penso, então vou excluir, não vou pensar nisso. Isso é um problema também de método.
Quando a gente se depara com algo muito diferente, é natural, é humano se sentir incomodado. Sentir o que se chama estranhamento. Para quem não é familiar com o termo, é justamente essa sensação. Quando você está conversando com alguém, se aproxima de alguém, e essa pessoa fala, pensa ou age, se veste, né, de uma forma muito diferente do que você está habituado. E você tem aquela sensação de estranhamento, não, isso é muito diferente do que eu penso. No próprio movimento espírita, ontem, em diversas conversas que a gente teve, já apareceu quantas ideias diferentes surgem, quantas concepções diferentes, quantas interpretações diferentes. Às vezes até diferentes demais, que a gente fica pensando, não, mas isso é muito diferente. Saiu totalmente da caixa, na verdade já está quase beirando outra dimensão ali, né? Obrigado, Maurinho. Eu pensei que você estava recebendo alguma coisa. Obrigado. Então, assim, o meu trabalho, eu localizei, eu resumi isso na própria... Vamos trazer para esse próprio bairro. Eu não preciso ir muito longe. Eu não preciso ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para outro estado, para outro país. A gente pode. Na verdade, se a gente voltar para 1862, eu já vou ter um cisma no próprio Espiritismo. Já vou ter essas correntes de pensamento surgindo. E até no próprio pensamento kardeciano. Tem trabalhos já sobre isso, muito bons. Né? O pensamento de Kardec, ele começa mais científico e se torna mais religioso no final da sua escrita. Tem trabalhos muito bons sobre isso que eu recomendo. Mas vamos pegar aqui no bairro, então. Se a gente caminhar algumas quadras aqui na Getúlio Vargas, a gente tem uma casa universalista, que é a Ramiro Dávila. Se a gente andar mais 2 quadras para o lado, a gente tem a casa que alguns aqui frequentam, que a casa foi fundada por Dr. Lacerda. Dr. Lacerda, para quem não é da cidade, ele dirigiu o Hospital Espírita de Porto Alegre, né? E durante os tratamentos, alguns casos ele percebeu que não. Esses casos eu posso tratar também com terapias espirituais. E ali ele desenvolve algo que hoje se chama apometria. Né? Tem essa história registrada. São quase párias no movimento espírita, né? Alguns chegam a dizer, não, mas esses já não são espíritas, eles são espiritualistas. Me desculpem os frequentadores da casa que estão aqui, mas sabem que isso acontece. Né? Existe esse estranhamento com relação à metodologia de trabalho com o espírito desencarnado, principalmente no trabalho de desobsessão, da apometria para a casa espírita tradicional. Eu não sei se ainda existe em Porto Alegre. Cadê a Dirce? A Dirce talvez saiba. Casa Espírita Maria de Madalena, né? Existe ainda. Até onde eu sei, é a única casa aqui no Rio Grande do Sul, me corrijam, por favor, mas em Porto Alegre eu tenho certeza, da Aliança Espírita Evangélica, Edgar Armon, com toda a sua metodologia, de escola de aprendizes, desenvolvimento mediúnico próprio, e etc. Espíritas também. Diferentes perspectivas, né? O Medrano falou nisso na abertura desse encontro, que seria o trabalho com o Wilson também desenvolveria esse pensamento. Diferentes perspectivas do Espiritismo, que não precisam brigar entre si, competir entre si, porque nenhuma é dona de uma verdade absoluta. Nós somos donos do nosso ponto de vista. Eu, do ponto que eu estou, o que eu consigo ver, o que eu consigo perceber de mundo. É justamente da união desses diversos pontos de vista, dessas diversas perspectivas, que o conhecimento pode progredir de alguma forma e ampliar o que a gente não conhece, né, do movimento espírita. No meu trabalho, eu cito Kardec. Eu uso muito o livro que é pouco estudado, que é o Espiritismo em sua expressão mais simples. É um livro que eu gosto muito de trabalhar, que eu recomendo para quem não conhece, e que a gente teve a sorte da Adair trazer uma primeira edição dele, que está exposta ali, né? Espiritismo em sua expressão mais simples, de 1862, em francês. Onde Kardec, né, cunha o parágrafo dele de que você pode ser espírita, católico, protestante, muçulmano, e ainda assim ser espírita. Então, eu não trago e nem busco trazer no meu trabalho respostas. Eu trago perguntas.
O que é a identidade espírita? Existe um espiritismo com letra maiúscula? Existem diversos brasileiros? Eu usei como metáfora esse título. Os diversos espiritismos brasileiros com letra minúscula. Mas existe um com letra maiúscula? O espiritismo com letra maiúscula é aquele com Kardec. Mas então a gente vai entrar numa máquina do tempo toda vez e vamos esquecer o progresso, e a gente vai estar sempre voltando para o século XIX, sempre voltando lá para as afirmações. Ou, de alguma forma, a gente precisa avançar também e superar aquele paradigma. É desafiador. Mas é isso. Meu tempo chegou no limite. Muito obrigado pela atenção de todos.